Boa tarde, pessoal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Neste momento eu irei passar uma mensagem de Deus para vocês. Na verdade é um sermão. O tema desse sermão é as 5 colunas da verdade. Lá em João capítulo 16, versículo 13 fala: Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão de acontecer. Esse é o próprio Jesus falando. Antes de a gente fazer a oração, eu vou tirar uns pontos, 6 pontos para a gente concluir sobre esse verso. Primeiro ponto, o que é a verdade? Segundo ponto, vocês estão na verdade? Vocês estão na verdade? O terceiro, todas as religiões estão na verdade? Essa religião que você frequenta, ela está na verdade? E a sexta pergunta, o que a Bíblia diz sobre a verdade? Primeiro vamos abrir a Bíblia lá em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Quem encontrou aí, diga amém. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, que Deus lhe abençoe. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam e as praticam a palavra da profecia, porque os tempos estão próximos. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Fala assim: mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Se a gente analisar esse verso, fala: o Senhor é o Deus verdadeiro. Então, por isso que eu escolhi como tema as 5 colunas da verdade. E agora, nesse momento, a gente tem como a primeira coluna o Deus verdadeiro. Vamos para João, capítulo 14, versículo 6. Descobrir quem é a segunda coluna da verdade, do qual a Bíblia fala. João, capítulo 14, verso 6. João 14, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a segunda coluna da verdade, a gente vê aqui que é Jesus, que ele fala que ele é o caminho e a verdade. Então, João 10:10, Deus é a verdade. E João 14, verso 6, Jesus é a verdade. 1 João capítulo 5, verso 6, vamos ver quem é a terceira coluna da verdade, a qual a palavra de Deus nos mostra. 1 João 5, verso 6. João 5, verso 6 fala: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com a água e com sangue. Esse é o Espírito que dá testemunho, porque ele é o Espírito da verdade. Então a Bíblia mostra mais uma vez que o Espírito Santo é a verdade. Aqui em João 5, verso 6. Vamos ver mais uma vez quem mais é a verdade e qual a Bíblia mostra. É um verso conhecido lá em João capítulo 17 e o versículo 17. Quem mais é a verdade? João 17, 17. Fala assim: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E mais uma vez, a gente vê aqui que a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vamos para Salmo 119, verso 151. Vamos ver a última coluna da verdade, a quinta coluna. Salmo 119, verso 151.
Salmo 119, verso 151 fala assim: Tu está perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então a gente vê aqui mais uma vez que a quinta coluna, que o mandamento do Senhor Deus é a verdade. Se você subir mais um pouquinho para 142 de Salmo, o verso de 119 e 142, você vê aqui, ó, a tua justiça é justa e eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então aqui também mostra que a lei de Deus é a verdade. Então a gente vimos que das 5 colunas, a gente vê aqui que Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade e os mandamentos de Deus é a verdade. Agora vamos saber cada uma dessas colunas, o que a Bíblia nos mostra sobre as verdades. O que é Deus? Deus é amor, Deus, ele merece adoração, só ele pode perdoar. E Jesus? O que falar de Jesus? Jesus é o único mediador, é o nosso advogado, é o nosso suficiente e salvador. Falando do Espírito Santo, o Espírito Santo é onipotente, onipresente e onisciente, e ele nos convence do pecado. Falando sobre a Bíblia nos santifica, nos ilumina e nos conduz à verdade. E lembrando que lá em Salmo 119, verso 105, o salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Falando sobre a quinta coluna, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor a Deus e amor ao próximo. Vamos abrir a Bíblia lá em João 8:32. É um verso conhecido que a gente já sabe sobre João 8:32. João 8:32 é um verso conhecido que fala assim: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, 3 pontos que eu tiro em cima desse verso: E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro ponto: será que essa verdade realmente nos liberta? Segundo ponto: essa verdade nos liberta do quê? Terceiro ponto: existe alguém que conheceu toda essa verdade e não foi liberto? A Bíblia afirma que existe uma pessoa que conheceu toda a verdade, conheceu Deus, conheceu Jesus e não foi liberto. O diabo conheceu toda a verdade e a Bíblia afirma que o diabo conheceu toda a verdade. Será que ele conheceu a Deus, conheceu Jesus, conheceu o Espírito Santo, conheceu a Bíblia e os 10 mandamentos? Ele veio do lado de cima, né? Ele conheceu que essa lei é uma lei eterna, né? Deus, ele conheceu que vivia ao lado de Deus. E Jesus, ele até teve uma luta com Cristo, que chegou ao ponto de ser derrotado e ser expulso do céu para a terra. Mas por que o diabo não foi liberto se ele conheceu todas essas verdades e não foi liberto? Vamos para João, vocês passam mais uma folha aí, João 8:44. Fala assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se a gente analisar aqui esse verso, a gente vê aqui que o diabo, ele não foi liberto porque ele não se firmou na verdade. Ele conheceu todas as verdades, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, os mandamentos, e não foi liberto. Conheceu, mas só que ele não se firmou. Eu vou lhe contar um testemunho. Muitas das vezes eu estava na igreja, ia para a igreja, ouvia a palavra de Deus, louvava a Deus, saía da igreja, chegava em casa e não pegava a Bíblia para ler, e não, se às vezes uma vez ou outra, eu louvava, eu escutava uma pregação. O único momento que eu estudava a Bíblia era que eu escutava uma pregação e abria a Bíblia para estudar sobre aquelas pregações, os versos que os irmãos pediam.
Mas, além disso, eu não me focava, não pegava o estudo diário da palavra de Deus e em oração também. Então, meu apelo para vocês hoje é que vocês se apeguem para se firmar na palavra de Deus, se apeguem mais na palavra de Deus. Estudo da palavra de Deus e em oração. Porque o diabo, a gente vê aqui que a palavra de Deus fala que ele conhecia, teve todo o conhecimento, mas não se firmou na verdade. E a gente tira uma lição para a nossa vida que muitas das vezes a gente conhece, mas não busca. Esse é o principal da lição, que a gente se firme, para se firmar na verdade, temos que conhecer a Deus para buscar e para saber o que Ele quer de nós. Aí eu pergunto a vocês, vocês conhecem essas verdades? E a primeira pergunta, vocês conhecem essa verdade? E a segunda, estamos firmes nessa verdade? Sabemos que para a gente conhecer mais essa verdade, temos que estar em estudo diário da palavra de Deus em oração. E para a gente se firmar nela também, né? Pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos convença do pecado e que a gente busque em oração mais e mais o caminho de Deus. Então, e conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o plano de Deus para a nossa vida hoje, para que nós possamos ser libertos, que a gente busque Ele. Se a gente for lá em João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanecer em mim, esse dará muito fruto. Então, é isso que Jesus pede. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Temos que permanecer em Cristo, estudo da palavra de Deus, em oração, sempre buscando o poder do alto. Então, antes de finalizar essa mensagem, eu quero compartilhar com vocês uma oração. Baixamos nossas fontes e oramos. Querido Deus e eterno Pai, abençoe esses ouvintes, abençoe a cada um de nós, nos dá sabedoria, nos ajuda a buscar o Senhor mais e mais e nos firmar na verdade, nos teus caminhos. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.